E a doutora Tereza segurou ele, tentando reanimar ali. E aí, de repente, ele começou a chorar, né? E aí, uma das frases que mais me tocou, né, do nascimento do Gael, foi o Tiago. Chora, filho. Chora, filho. E aí você pegou e complementou. Chora porque... Por todas as crianças que não puderam chorar. É isso. E eu acho que é isso que o Gael representa. Porque depois do Gael, mães como eu, que passaram pela mesma dor que eu, criaram coragem para compartilhar também suas dores. Hoje não existe só a Maria, que abriu o caminho para a gente falar sobre o Gael, sobre o José. Hoje, crianças estão nascendo. Depois do Gael, crianças nasceram por conhecer a história dele. Olá, olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do Mobcast, o podcast que aborda os métodos naturais de planejamento familiar, fertilidade do casal e muitos outros assuntos. Eu estou aqui com meu amigo Pedro. Mais um dia aqui. Vamos ver se hoje eu descubro, né, Matheus? O que é que eu vim fazer aqui? Uma hora chega. E Pedro, antes de mais nada, queremos fazer a chamada para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem esse episódio com o máximo de pessoas que precisam conhecer o que vai ser abordado hoje aqui, porque o assunto hoje é top. E se inscrever no canal, né, Pedro? Porque tem que se inscrever para poder ajudar a gente aqui. Exatamente. E também vale lembrar que a doutora Rebeca tem um recado muito especial aí do Comob, né? É isso aí. Agora, os dias 15, 16 e 17, eu estarei aqui em Fortaleza participando de um evento maravilhoso que vai ser o Congresso Nacional do Método de Ovulação Billings, o CONMOB. E vai ser imperdível, né? Vou estar com um palestrante lá, falando de um monte de assuntos relacionados ao Billings. E tem muita gente que acha que é só para instrutor e médico. Na verdade, não. É para todo mundo. Quem quiser conhecer esse mundo dos métodos naturais, o CONMOB é o lugar para isso. Exatamente. Eu vou estar lá também, trabalhando com a doutora Vai fazer a Rebeca. cobertura. Então vai ser muito legal lá o Comob lá. Então, guardo todos vocês lá, hein? É isso aí. E hoje, Pedro, estamos com uma convidada Acabou especial. os avisos paroquiais? Os avisos paroquiais acabaram. Bora. Bora falar sobre a nossa convidada Avisar hoje? pro pessoal pegar o lenço, né? Pega o lenço, Inclusive borra a pra maquiagem. Eu também vou querer um, viu, gente? Hoje a gente está aqui com a Natália Lucena. Eu. E eu quero saber, primeiro, quem é você? E o que você tem de missão, assim, para esse mundo? Porque eu tô querendo apresentar você para todo mundo, viu? Vou logo dizer. Eita. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso. Não sei que horas o pessoal vai estar assistindo. Eu sou a Natália Lucena. Eu sou a mãe do Gael, da Iris e do Ariel, esposa do Tiago. E eu acho que Deus está me mostrando qual é a minha missão. E depois do Gael, eu abracei para mim a missão de defender a vida. Porque Deus nos escolheu para uma missão. Quando Todos nos nós, mandou né? o Gael. Mas até então eu não sabia qual era a minha missão, qual era o meu lugar no mundo. Deus fez com que eu me encontrasse através do Gael. Vamos falar um pouquinho, antes de a gente chegar no Gael, porque tá todo mundo querendo saber quem é o Gael, né? Onde é que Gael se encontra nessa Vamos gestar o história. Gael por um tempo, Vamos né? gestar o Gael primeiro, né? Vamos primeiro falar da tua história, como que começou, por exemplo, a tua história com o Tiago, como que vocês se conheceram, como que foi, por exemplo, a tua primeira filha, a Iris, né? Então, fala um pouquinho da gestação da Iris, de vocês. Então, como é que a história de vocês começou? A gente começou com 14 anos. Eu tinha 14, ele 16. 2 crianças. E aí, aquele namoro de adolescência, né? Quando a gente completou, eu 19 e ele 21, a gente engravidou da Iris. E a partir daí, a gente começou a nossa família. A Iris foi um presente de Deus. Inclusive, esses dias, eu achei uma carta que eu escrevi para o Tiago no mês de fevereiro do ano que eu engravidei da Iris. E na carta tinha falando, carta de adolescente, né? E no meio da carta tinha falando que era alguma coisa que pra gente receber a nossa filha. Sendo que um adolescente de 19 anos não tá planejando. Mas Deus já estava planejando. Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre sonhei em ser mãe de uma menina. Eu sempre, assim, pra me realizar, pra ter
eu acho que toda mulher sonha em ter uma menina, né? A grande Sim. maioria pra gente se realizar. E Deus já estava planejando e programando a Iris pra nossa vida. E aí, 3 meses depois, eu descobri a gravidez da Iris. Em uma frase que eu profetizei lá em fevereiro, sem nem sonhar que seria tão rápido. E aí, a partir daí, a nossa família começou. E a Iris é uma menina maravilhosa, assim, que me enche de orgulho. Ela é sua paciente também, então... Você sabe do que eu tô falando. Sim, assim, é uma menina um ponto especial, fora da viu? curva. É completamente, assim, diferente de mim. Calada, centrada, porque eu sou tagarela. Mas uma menina de muitos valores, assim, que o mundo precisa. De mais Iris. Mais Iris. E a Iris hoje tem quantos anos? 18, vai fazer 19 daqui a uns dias. Tá batendo na porta. Faz 19 em novembro. Perfeito. E aí, 19 anos. Vocês passaram aí um longo período sem ter filhos. Uhum. E o que se passava na cabeça da Natália e do Tiago nesse período que vocês caminharam aí com a Iris crescendo e vocês amadurecendo enquanto casal, enquanto família? A gente amadureceu quanto casal paralelo ao ser pais, né? Porque a gente casou muito jovem. E quando a gente decidiu... Até então, a gente não tinha decidido ter outro filho. Quando a Iris era pequenininha, a gente achava que ia ficar só na Iris. Eu não pensava em ter outro filho. Eu não me via sendo mãe de outra criança porque eu estava muito satisfeita com a Iris. Estava me realizando, assim, tudo. Mas aí, uma vez, numa conversa de trabalho, a gente conversando, aí um colega de trabalho pegou e falou: mas a única herança que tu vai deixar para tua filha são os irmãos. Porque quando tu não estiver mais aqui, por mais que ela tenha primos, quem vai dar a mão a ela é o irmão. Aí ali começou a me acender que eu acho que a maior herança que eu posso deixar para ela é um irmão. Aí a partir dali a gente começou a amadurecer a ideia de aumentar a família. E isso foi mais ou menos em qual ano? Eu acho que a Iris devia ter uns 7, 8 anos. Aí a gente levou um bom tempo ainda amadurecendo. Não foi um amadurecimento tão rápido, né? Não foi um amadurecimento tão rápido. Mas assim, a gente decidiu de fato que a gente ia ter outro filho, aí eles tinham 12 anos. Só que aí a gente acaba colocando algumas prioridades que depois a gente vê que não é prioridade. Tipo o quê? Fala, porque tem muita mulher que tá Tá com nisso, certeza né? está nesse momento da assim, vida. Por exemplo, eu tinha um sonho de criança. Eu queria conhecer a Disney. E eu sabia que se eu tivesse outro filho, no meu orçamento não ia caber. A gente sonhava em trocar de casa, até para receber o filho num local mais confortável. E eu sabia que se naquele momento a gente fizesse aquilo dali, não ia caber. Então, eu acabei colocando outras prioridades que não eram prioridades. Que quando a gente vê, quando o tempo passa, quando a idade chega, quando a gente vê que a gravidez nem sempre é fácil para toda mulher, e quando você se descobre sendo uma mulher onde a gravidez não é fácil, você daria tudo para ter ontem. Então, a gente acabou colocando algumas prioridades que não eram prioridades. Aí, quando a gente viveu essas prioridades, aí estava bem pertinho dos 15 anos da Iris. Aí veio a pandemia. Aí depois dos 15 anos da Iris, eu disse, não, com pandemia ou sem pandemia, é agora. Só que aí demorou mais do que o previsto. E aí, demorou, mas a gravidez chegou. Chegou. No mês que eu achava que não estava grávida. Então, me conta um pouquinho como foram as tentativas dessa nova gravidez e Como foi todo o processo, né? como foi todo o processo do engravidar primeiro, para depois a gente falar da gestação em si. Pronto. Quando a gente decidiu, agora, vai liberar. Eu estava bem acima do peso. Aí eu disse, não, tenho que emagrecer, porque depois de uma certa... Acima do peso já é perigoso, depois de uma certa idade é pior ainda. Aí fui pro nutrólogo, emagreci e tal. Liberei. Não tinha conhecido a doutora Rebeca ainda, né? Tinha feito os exames pré-concepcionais, mas aqueles básicos. Liberei. Aí a gente acha que vai engravidar no primeiro mês. A gente já se sente grávida. Liberou, a gente acha que no mês seguinte vai estar grávida. Aí no mês seguinte, negativo. No outro, negativo. Eu acho que eu vim conhecer a doutora Rebeca já no 4º mês de tentativas. Acho Por que foi aí. em março. Por aí. Aí eu toda agoniada fazendo as perguntas já antes de ir pra consulta. E eu pensando, quem é esta criatura morrendo de me perguntar um monte de coisa no direct do Doutora Instagram. Agora acontece muito, né?
Demais. mas Porque a acontece pergunta muito. é meio polêmica, vocês podem fazer. A doutora vai me atender, porque é isso, isso e isso. Meu caso é esse, esse e esse. Não, não. A doutora, minha filha, venha. Venha. Tô aqui é para todos, não é isso? Aí a gente começou ali e demorou 1 ano pra essa gravidez chegar. E com toda a suplementação e tudo. Só que aí quando foi no final do ano, antecedente, tipo uns 4 meses antes, 3 meses antes de engravidar do Gael, eu perdi minha avó. E aí deu toda, assim, uma atrapalhada na parte de suplementação. O suplemento acabou bem na época que ela faleceu. Eu passei, eu acho que uns 2 meses sem suplementar antes do Gael nascer. Quando eu engravidei do Gael, eu tinha acabado de voltar a suplementar. E aí ele veio. No mês que eu achava que não vinha, que eu fiz um teste, porque eu ia fazer um procedimento estético. Aí eu disse, a menstruação não estava nem atrasada. Eu disse, não, eu vou fazer por desencargo. Porque a vida de tentante é 15 dias na fé, na esperança, 4 dias de luto. É isso. E depois recomeça de novo na fé e na esperança. E tem ainda aqueles dias que você se sente grávida. Você diz, o cólicazinho aqui eu acho que tá implantando. É desse jeito. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela chegou, ela na espera da menstruação, aí ela... Não, porque eu tô com umas cólicas tão estranhas. Aí eu olhava assim pro marido dela, não é, amor, eu tô com as cólicas aqui nas costas, meus peitos assim, assim. Aí o marido olhava e dizia... É, doutora Rebeca, eu escuto isso todo santo mês. É mais ou menos isso. O processo é... A gente leva na brincadeira, mas é duro. É duro. A gente tenta Travesseiro levar conhece. até para descontrair, né? Pra gente poder levar um pouco mais na leveza, mas a gente sabe que por trás dessa luta tem muito choro, tem muito ranger de dentes, né? O travesseiro, como você diz, ele conhece muita tudo, oração, né? Tem Muita oração. Deus, porque se não for a fé, você não se sustenta. É isso. E aí, a gente viajou. A gente fez uma viagem, tipo, 6 dias antes da data da minha menstruação. Eu fiz um teste, aí deu negativo. Aí me belezei toda, viajei. Quando eu cheguei, eu ia fazer um procedimento estético. Eu disse, não, vou fazer outro teste. Apesar de ter dado negativo semana que vem. Semana passada, né? Semana passada, eu vou fazer outro. Aí, quando eu vi aquela lista bem clarinha, aí parece assim que você tá sonhando, porque é tudo que você mais quer. Aí pronto, aí eu saí pinotando dentro de casa, corri logo para fazer o de sangue, porque não serve só de farmácia. E eu tenho uma sorte, meu anjo da guarda é bom, porque toda vida que eu engravido, no outro dia acontece uma desistência. Eu consigo vaga para ela no outro dia. E a agenda dela é muito difícil. Mas meu anjo da guarda é forte, ele sabe que eu sou Ele ansiosa. é bom, ele sabe que você precisa. No outro dia a gente já começou o pré-natal, suplementação, tudo assim, tudo que manda o figurino, eu fiz. Eu só não estava na época fazendo atividade física, o resto. Tudo certinho. E a alimentação eu já estava voltando a comer errado, né? Porque eu ainda estava superando o luto da minha avó, tava com 3 meses. E minha avó, assim, é uma pessoa muito, muito importante na minha vida. E aí eu engravidei. E aí? Como é que foi o início da gravidez? Sonho Contou pro nas marido. nuvens. Eu contei. E eu aguentei. Nesse dia ele falou que não ia almoçar em casa. E eu liguei, eu disse, você tem que vir almoçar em casa. E ele ficou morrendo de medo de ter morrido alguém. Porque naquele ano a gente tinha perdido a avó dele e a minha avó. Aí eu liguei e disse, você tem que vir almoçar em casa. Eu ainda dei um vídeo dele. Ele entrou no quarto assim, achava que realmente tinha morrido alguém. Aí eu fiz a surpresa, botei lá em cima um sim, não sei o quê, porque eu sou toda detalhista, toda... Aí foi só curtição, assim, planos, planejar quarto. No mesmo dia ele tirou tudo que estava no quarto, que ia ser o quarto do bebê. Tirou tudo, botou pro outro quarto. Toda vida que eu engravido, ele bota as coisas para um quarto. Aí quando eu engravido de novo, ele volta pro outro. Faz aquele movimento dentro de casa. No outro dia que, se dependesse dele, a gente tinha comprado um enxoval todinho antes de descobrir o diagnóstico. Eu acho que alguma coisa me dizia, não, depois de passar a morfológica. Eu que segurava, assim, a gente não tinha começado a comprar nada ainda. Só que assim, eu não tinha efetivado comprar nada, mas eu já estava vendo tudo. Decoração de quarto, a gente tinha programado viajar para comprar as coisas, enfim, estava tudo assim, vivendo aquele sonho, aquele conto de fadas que o filho tão esperado chegou. E aí? Vale. Eu quero saber a continuação dessa história. Continue. Aí a gente já parte para a morfológica? Aí você vai. O primeiro ultrassom, como é que foi? Eu me lembro que teve um com 7, 8 semanas. Por aí. Como é que foi escutar o coraçãozinho? Maravilhoso. Como é que foi saber que tinha alguém ali mesmo? Maravilhoso. Até então, antes de você viver qualquer diagnóstico, você vai para o ultrassom
como se estivesse indo pro parque de diversões. Você jamais vai achando que vai receber nenhuma informação, né? Então, a gente foi já... Eu não tinha nem ouvido o coração, eu já tinha certeza que o coração estava batendo, porque na minha cabeça não existia outra possibilidade. Então, foi maravilhoso. A gente chegou a fazer um outro ultrassom. A gente fez 2 ultrassons nesse morfológico. No segundo ultrassom, eu lembro... Ele tinha umas 9 semanas. Eu lembro que me chamou a atenção um detalhe. Quando eu estava grávida da Iris, naquela mesma fase, eu brincava dizendo que ela parecia um girino. E quando eu fiz o mesmo ultrassom na mesma época do Gael, eu achei ele parecido com um ursinho. Aí eu até comentei, eu disse, vale, a Iris parecia um girino, o Gael parece um ursinho. E é na mesma época. Mas eu acho que já era Deus, assim... Não sei, depois a gente vai juntando os quebra-cabeças, a gente começa a ver que Deus estava preparando para o que vinha, né? Aí a gente vai para onde agora? Aí vamos para a morfológica, a primeira morfológica. Primeira morfológica. A gente... Primeiro que eu acho que Deus cuidou dessa primeira morfológica. Porque Sim. a gente queria muito ir para um médico que não tinha mais vaga. Tentei outro que não tinha vaga. Resumindo, estava chegando o dia, não conseguia. Eu consegui através de uma amiga para o doutor Everardo. Sim. Everardo, né? Consegui através dessa amiga, que ela é comadre dele. A que conseguiu agendar. E aí, a gente lá na morfológica e ele fazendo, né? E eu comecei a achar estranho. Porque estava demorando muito, e ele muito sério, muito calado. Aí, tanto que eu parei de gravar, estava gravando, eu parei de gravar, comecei, eu disse, não tá legal. E até então, eu achava que o Gael não tinha os membros. Porque ele mexendo, eu não me entendo muito com aquela tela. Aí ele mexendo, eu não via os braços. Eu disse, eu acho que ele não. Aí, só que eu não perguntava, né? Aí ele pediu pra eu ir ao banheiro, porque ele ia fazer transvaginal também. Eu disse, não, isso aqui não tá certo. Morfológica é só da barriga. Aí eu já fui pro banheiro preocupadíssima, né? Só que meu marido não tinha se tocado muito ainda, porque o homem não tem domínio, assim, não lembra, assim, de algumas informações. Homem não se atenta aos detalhes. Eu até hoje não consegui entender nenhuma ultrassom dos meus 3 filhos. O cara falava que é o pé, aí eu, tá certo. Aí, Cristiano, tu entendeu? Aí eu não faço a menor acredito, ideia. né? Tipo isso. Tenho fé. Aí, quando a gente voltou, aí eu deitei na maca, aí eu peguei e falei, doutor, ele não tem os membros? Aí o doutor Everardo, tem. Aí foi mostrar até aqui a perninha, até aqui o bracinho e tal, não sei o quê, falou. Aí terminou de fazer o exame, muito sério, muito compenetrado. Aí ele pegou... Aí quando ele terminou o exame, aí ele falou que estava tudo bem com o bebê, que ele não tinha dado nenhuma alteração, né, cromossômica, da nuca, né? E tudo, mas... Aí quando eu falo mais é que o bicho pega. Mas ele não tinha desenvolvido a calota craniana. Ele tinha acrania. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Eu não tinha noção do que era. Aí eu perguntei, doutor, e não pode fazer uma cirurgia? Porque eu sei que às vezes tem alguns casos que fazem uma cirurgia na barriga. Ele disse, não. É tão grave que no Brasil é autorizado o aborto. Aí eu olhei pra ele na mesma hora. Eu disse, doutor, tá fora de cogitação. O coração do meu filho tá batendo e vai continuar batendo. Eu não sabia o que era o diagnóstico, não sabia nada. Mas eu sabia de uma coisa, o Gael estava vivo e ele ia permanecer vivo. O que estava me esperando dali para frente, eu não tinha noção, porque eu entrei naquela sala com um filho que eu idealizei. Com um filho... Eu não vou dizer com um filho perfeito, porque o Gael é perfeito. Sim. Mas da forma que a gente idealiza, né? Tem uma vida, um futuro. E eu tive que, em poucos dias... enterrar o filho que eu idealizei, que eu planejei, para acolher o filho que Deus me deu, conforme Ele me deu. E eu vivi um processo de luto muito antecipado. Eu não vivi o processo de luto quando o Gael partiu, quando o Gael nos deixou. Eu vivi o processo de luto naquela primeira semana entre saber o diagnóstico e confirmar o diagnóstico. E aí eu só tinha uma certeza, que meu filho só tinha eu para defender ele, eu e o pai, era eu e ele contra o mundo, podia ser quem fosse. E aí, depois dali? Aí, quando eu digo sobre os cuidados de Deus, aí eu mando uma mensagem para a doutora Rebeca. Isso, até eu chegar em casa, eu já tinha visto 300 milhões de vídeos no YouTube. Todos só falam sobre morte. Nenhum vídeo que tinha na época falava sobre vida. Eu só achei um vídeo da Jaque, que é mãe da Maria, que tem o mesmo diagnóstico, falava sobre vida. Nenhum outro. E aí, quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem para a doutora Rebeca. E a doutora Rebeca, eu já estou sabendo. O doutor Everardo
conversou comigo. Ou seja, Deus foi tão cuidadoso que ele fez com que eu fosse para um médico que tinha sido professor da doutora Rebeca. Então, eu não precisei contar em detalhes para ela, porque ela já sabia. Aí ela pegou e falou, você quer vir aqui no meu consultório para a gente conversar? E eu já estava tão armada em relação à questão da interrupção da gestação, pelos vídeos que eu tinha visto, apesar de ter passado ali 1 hora, mas eu já estava tão armada, que aí eu respondi, se for para falar sobre aborto, está fora de cogitação. Aí a doutora Rebeca, eu acho que nessa hora ela respirou aliviada e disse, graças a Deus. E aí a gente começou... Porque assim, eu vou dizer, se você estava armada por um lado, eu também estava armada pelo outro, né? Porque em um país em que crianças com o diagnóstico do GAEL não têm o direito de nascer, é muito comum médicos como eu se depararem com a situação de pacientes que querem interromper uma gestação como essa. Então, eu também estava armada do outro lado, né? Eu tenho que contar um pouquinho a minha versão, porque também eu acredito que eu tenho muita curiosidade de saber. É uma peça-chave desse processo, né? Da gente fechar esse quebra-cabeças, mas assim, eu estava também, por outro lado, pensando, a gente se conhecia há pouco tempo, eu não conhecia os seus valores, não sabia o que você pensava a respeito do valor da vida. Então, eu fiquei pensando, e agora? Como que será? Será que ela vai querer me propor a interrupção dessa gestação? Então, eu também estava, por outro lado, muito armada. Então, na hora que você falou que estava fora de cogitação a interrupção, eu respondi simplesmente o graças a Deus. Mas não foi um graças a Deus só de alívio. Foi um graças a Deus mesmo, né? Por ter colocado ali no meu caminho uma paciente que tivesse a sensibilidade do valor à vida. Porque senão eu teria tido um trabalho muito maior e muitas vezes um desgaste muito maior, físico, emocional e, por que não, espiritual, de tentar explicar para aquela moça, no caso você, o quão era importante ela manter ali aquela vida, o quão aquilo ali ia fazer a diferença para você, para a sua santificação, para a sua caminhada nessa vida e para a próxima, né? Para a eternidade, porque é para isso que a gente vive. Então, eu teria tido um desgaste muito maior se você não fosse quem você é, entendeu? Porque eu já vivi isso antes. Eu já vivi esse tipo de desgaste. Não é fácil. Não é fácil. Para um médico que defende a vida, não é fácil viver esses desgastes. E muitas vezes, infelizmente, perder essa luta. Então, é isso, esse é o contexto. Então, continue. Assim, continuando, assim, falando um pouco sobre o assunto, dando assim um paralelo sobre a história, você falou sobre a visão médica. E agora eu vou falar sobre a visão de mãe, em relação às mães que eu convivo. Tem aquela que já decide de início a interrupção. Mas tem muitas mulheres que decidem a interrupção porque, infelizmente, são as informações que ela recebe. É isso. Se eu não tivesse já dentro de mim uma defesa muito forte em relação à vida, se eu não tivesse esse valor muito forte em relação à vida, facilmente eu cairia na falácia dos vídeos de que o meu filho não estava vivo. Sim. De que o meu filho não era uma pessoa... E eu convivo, hoje a gente tem grupos de apoio, eu convivo com mães do Brasil todo. E é quase que unânime. Dificilmente uma pessoa é privilegiada como eu de ter uma doutora Rebeca. Eu tenho mães no grupo que foram praticamente... Coagidas. Teve uma equipe médica que olhou para uma mãe e falou que ela tinha que interromper porque o filho dela não tinha cabeça. E ele ainda olhou e disse, você já viu uma criança andando sem cabeça por aí? Aí como fica uma mãe dessa que não tem estudo, que não tem instrução, que escuta que o filho dela vai sofrer? Muitas vezes ela acha que está protegendo o filho. Exatamente. Poupando o filho, né? E o período de desespero maior são os primeiros 7 dias. Até você absorver. E naquele período, você quer qualquer coisa, você só quer acabar com sua dor. Então, se você não tiver uma base e um acompanhamento muito forte, fica complicado você levar o processo. Por isso que é importante a gente falar, principalmente nas redes sociais, que bebês com anencefalia, com acrania, eles merecem viver, eles estão vivos. E eles transformam a vida da gente. A dor que você está sentindo não vai passar, mas ela vai para o canto dela. Mas se você interromper, essa dor vai te acompanhar no travesseiro toda noite. Toda noite. Porque você... Logo quando eu perdi o Gael, eu recebi uma mensagem de uma moça. Que ela recebeu o diagnóstico no mesmo período que eu.
Ou seja, o filho dela estaria nascendo no mesmo período que o Gael nasceu. E ela passou todo aquele ano tratando uma depressão, e ela ainda estava, em decorrência do arrependimento de ter interrompido. Porque ela foi orientada a interromper e ela aceitou. E a maioria que aceita é no momento de desespero. Aí faz, aí depois descobre que a dor não passa e só piora. É isso. É isso. E aí, eu propus conversar no consultório. E aí depois a gente marcou de se encontrar no consultório. E aí como é que foi? Quando a gente se encontrou, já tinha confirmado o diagnóstico, já tinha passado aquele período de desespero. E foi reconfortante. Só para entender, só para as pessoas entenderem, a confirmação de um diagnóstico de acrania, ela precisa ser dada por 2 médicos. Eu fui numa quarta então, e na 2 terça... laudos diferentes. Eu fui na quarta e na terça eu fui novamente para outro médico. Eu acho que a consulta da gente foi na quarta ou na quinta. É isso. Então, o protocolo é esse, certo? O primeiro médico avalia, dá a suspeição muito forte, mas é preciso ter 2 laudos de médicos diferentes, avaliando sobre tempos diferentes, para que realmente o diagnóstico se confirme. E aí, em se confirmando, é que se propõe, aqui no Brasil e em vários locais do mundo, a interrupção dessa gestação. Então, nós nos encontramos nesse contexto, né, de você ter os 2 laudos na mão e estarmos frente a frente no consultório. Esse é o mundo ideal. No Brasil, é proposta a interrupção no primeiro laudo. E no SUS, já encaminhado para o hospital para interromper. O mundo ideal seria esse, 7 dias para a mulher botar a cabeça no lugar. Mas, infelizmente, usam do emocional. Digo baseado no grupo que eu vivo. Hoje a gente tem um grupo em torno de 50 mães, nível Brasil. Então, não é aqui no Ceará, não é só em São Paulo, é no Brasil todo. E aí? E aí eu cheguei no cantinho do paraíso, né? Porque você tem um médico que olha para o seu filho como uma criança, que era para ser o básico, é um privilégio. É um privilégio. Eu chegar e ver o carinho com que você falou do Gael, para mim, que vivi aquela situação, foi assim um afago na minha alma, porque durante a minha gestação toda, o maior medo, bom, o diagnóstico é esse, eu vou ter que conviver com ele. Depois disso, o que mais me assombrava era sempre que eu ia fazer um exame e eu não conhecia o médico. Porque eu tinha medo de ser questionada, eu tinha medo de não tratar o meu filho como uma criança normal. Ele é uma criança normal. Ele só não formou uma parte que vai comprometer e, muito provavelmente, eu não sei quanto tempo eu vou ter com ele, mas ele é uma criança que merece ser cuidada, que merece ser respeitada. E encontrar esse respeito no seu consultório foi, para mim, assim, um privilégio. Eu agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. Aí ela foi conversar sobre o Gael, sobre a questão que ele era um menino santo, que ia nascer. Aí explicou pra gente sobre o batismo emergencial, que a gente não sabia. Então, a gente batizou o Gael graças à doutora Rebeca. Na hora do parto, é uma das poucas coisas que eu lembro, que ela disse, papai, a gente tá esquecendo. Mas a gente vai chegar lá. Então, foi um processo de crescimento ao longo desses meses. De crescimento como pessoa, de crescimento como mulher, de crescimento como mãe, de crescimento como cristã. Foi todo um processo de crescimento. É engraçado, né? Porque eu me lembro que teve uma coisa que me chamou a atenção da Natália que eu encontrei naquele consultório, e o que me chama mais a atenção para a Natália que eu conheço hoje, tá bom? Você conversando comigo um pouco ali, nada contra, tá bom? Os espíritas, mas você falou alguma coisa relacionada a essa coisa de ser uma alma que ainda vai evoluir, de ser alguma coisa que ainda vai evoluir. E aí eu olhei para você e disse, ele já é uma alma evoluída. Ele já é uma alma santa. Ele é um santo. Ele é um santo que a gente não sabe quanto tempo nós teremos com ele, mas uma coisa nós temos a certeza de que quando ele partir, ele vai para o local onde ele precisa ir, que é o céu, que é o local a qual ele pertence. E vocês vão ter esse santo intercessor olhando por vocês de lá, né? Então, assim, foi um momento que a gente teve ali que eu pedi muito a Deus esse acolhimento, porque eu não conhecia, por exemplo, qual a fé que você professava. Eu não conhecia a Natália, né?
E aí depois eu fui entendendo que a Natália, na verdade, era um misto de fés. Ela ainda não tinha, né, por exemplo, a fé muito embasada no que ela acreditava, o que ela seguia. Não tinha ainda isso. E hoje eu olho para uma Natália que tem isso. Que tem isso. Não por mérito meu. Por mérito de Deus. Principalmente. De Deus. Mas porque Deus te mandou para você, para o Tiago e para a Iris, um grande instrumento para isso, para essa conversão, que foi o Gael, né? Que é o Gael, né? Porque ele vive. Todo dia. Não tem um dia que eu não fale dele. É isso. Então, passado esse primeiro momento, passado esse processo aí do acolhimento no consultório, como que foram os meses passando? O que foi surgindo de dúvidas, de questionamentos, o que fazer, o que eu vou planejar para ele, o que eu vou fazer e tal e tal? Porque, assim, pode ser que tenham mulheres que ou estão passando por isso, ou ainda vão passar. E são questionamentos que são comuns a todas essas mulheres, né? O que fazer? Uma coisa que você me perguntou, né? A roupinha que eu levo. Eu preciso levar alguma coisa, né? Tem coisas pequenas e básicas que a gente nem imagina que vai precisar se questionar, né? Então, vai falando um pouquinho. É aquela coisa, quando a gente está gestando, né, dentro de um quadro normal, a gente vai planejar quarto, enxoval. Quando a gente está gestando para o céu, a gente fica meio perdido. O que é que eu vou precisar? E aí foi um questionamento durante toda a gravidez. Em relação a emocionalmente, eu sempre procurei ver o lado bom de tudo, eu sempre procurei manter o meu astral para cima, mas lógico que tem aqueles dias que você tá mais para baixo. Mas eu não deixava cair. Em relação ao enxoval, eu chego já lá. Mas, para quem tá passando por isso agora, se você acabou de descobrir, essa dor gigante, ela vai pro canto dela. Eu não vou dizer que ela vai passar, porque ela é transformada. Ela é... Aos poucos, a gente começa a ver, assim, sinais do cuidado de Deus que vai confortando. Teve uma vez que eu acordei 3 horas da manhã, doutora Rebeca, não sei se eu cheguei ali a dizer. Eu acordei, aí me levantei para ir ao banheiro. Assim que eu estava levantando, eu ouvi nitidamente uma voz. Deus sabe o que você está passando. E ele mandou dizer que você está cuidando. Era uma música que eu ouvia muito na época, mas eu ouvi exatamente essa frase, às 3 horas da manhã. Quando eu voltei, eu fiquei morrendo de medo de esquecer. Fui escrever no WhatsApp para uma amiga minha, para eu não esquecer. Então, eu me apegava a esses momentos. Se você não tiver uma fé muito forte, fica complicado você passar pelo processo. Porque não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Você chegar no final do processo e saber que você fez o que tinha que ser feito, que o que você fez agradou a Deus, que o que você fez é o normal, é o natural. É o natural a gente ter os nossos filhos. Seja como eles forem. Então, reconforta. E voltando para o processo do enxoval, eu fiquei perdida a gravidez inteira. Eu fiquei, meu Deus, eu compro quantas roupas? Porque a medicina já condena o Gael a minutos. Aí, de início, eu ia comprar só uma roupa e uma touca, que seria a que ele ia usar definitivo. Aí, eu acho que Deus vai preparando também, vai colocando no coração da gente o que os filhos precisam. Que aí eu peguei e disse, não, mas se ele ficar alguns dias, ele vai precisar ter algumas roupas. Aí eu disse, não, vou comprar 6 roupas. Eu acho que ele acabou tendo em 7, 8. E aí ele apresentou uma restrição de crescimento. Eu disse, pronto, qual é a roupa que vai caber? Qual é a fralda que vai caber? Ainda teve essa emoção no final, né? Aí eu descobri uma fralda para prematuro, bem pequenininha. Fui atrás desta fralda em Fortaleza, achei. Fui visitar não tinha comprado nenhuma manta maior. Comprei só umas mantas mais fininhas da Carter. Não tinha comprado nenhuma manta maior daquelas bonitas. Aí eu fui na maternidade. Aí eu vi aqueles becinhos. Eu disse, mas se ele vier pro quarto? Que aí a gente chega já nesse outro processo, né? Dessa escolha. Se ele vier pro quarto, o que é que eu vou botar nesse berço? Sexta-feira, ele ia nascer na terça ou quarta. Fui correndo atrás de comprar uma manta para botar no berço. E aí Deus foi preparando. Aí eu fiz o kit de higiene básico. Comprei 2 mantas maiores. Comprei 3 fraldinhas.
Eu orientei comprar umas touquinhas. Comprei algumas touquinhas que ficou enorme. Enorme. A de prematuro, corte, ficou enorme. Meu piratinha ficava assim, cobrindo o olho. Eu disse, compra umas touquinhas, porque aí a gente não chama a atenção para aquilo que as pessoas, né, se porque é uma escandalizam, curiosidade. né? Tem curiosidade. E a gente vai, como é que eu posso dizer? Destacar aquilo que ele tem e que ele nasceu de mais lindo, que é o rosto lindo dele, né? Sobre essa curiosidade, Deus teve tanto cuidado comigo que eu tinha muita curiosidade de saber como ia ser a cabecinha do Gael. Porque a gente tem curiosidade, a gente que é mãe, a gente tem também. A gente tá gestando, a gente não sabe como é que é. E eu tinha muita curiosidade de saber, porque cada criança com acrania e com anencefalia é diferente. Não existe duas crianças iguais, não existe. Aí, à noite, eu conversando com uma mãe, ela me mandou a foto da filha dela. O Gael nasceu igual. E eu tava perguntando a Deus, eu disse, Senhor, como é que vai ser o Gael? Deus já preparou, né? Até para que você não se assustasse. Isso na véspera né? dele nascer. Mas quando o Gael nasceu, a cabeça dele era de menos. Não existia diagnóstico ali. Mas a gente vai chegar já lá. E aí preparou o cantinho para o Gael, preparou o enxoval para o Gael, prepararam os corações para o Gael. O coração estava preparado Né? já desde o início. E teve esse diagnóstico no final dessa restrição de crescimento. Assim, voltando, em relação ao enxoval, eu escolhi não fazer quarto. Certo. Porque eu não me imaginava chegando em casa sem ele com um quarto lindo para esperar por ele. Esse processo dessa dor eu não queria viver. Eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas dores. Tem mães que precisam fazer o quarto e tá tudo bem. Tem mães que não precisam fazer o quarto, tá tudo bem. Eu acho que ao longo desse processo você tem que fazer... Já é um processo tão dolorido que você tem que fazer o que você quer. Não é o que A ou B ou C diz. Você tem que fazer o que seu coração manda. E o meu falou pra eu não fazer o quarto. Eu não fiz. Mas aí eu deixei o plano B. Se o Gael vinha pra casa, como vai ser? Aí eu deixei minha... Porque assim, quando você começa a tentar engravidar, todas as suas amigas engravidam, né? Só não você. Ainda tem esse detalhe. Então, o que eu fiz? Carol, deixa o ninho da Maitê pronto. Se o Gael vier pra casa, eu pego. Deixa lavado. Prima, deixa tal coisa do Joaquim pronto. Se o Gael vier pra casa, eu pego. Porque ele podia vir, podia não vir. Tiago, se o Gael vier pra casa, ele vai ficar no quarto da gente. Então, eu vou querer esse modelo de berço portátil. Porque eu sou um pouco controladora. Então, tem que ser as coisas do meu jeito. Eu já deixo, assim, tudo organizado. Aí, eu deixei, assim, tudo... Plano 2, né? Tinha um plano 1, plano 2. Às vezes, você precisa até do plano 3, nesses casos. Mas sigam o coração de vocês. Sim. E aí, chegou mais na reta final e teve esse diagnóstico de restrição. Foi outro medo. Porque... Eu imagino. Porque é muito triste você... É triste você perder um filho, mas você perder no ventre, eu acho que é uma dor maior. Eu acho não, é. Porque quando você perde um filho no ventre, é como se o seu filho não existisse, ele só existe pra você. As pessoas que convivem com você não respeitam. Em pouco tempo, eu digo porque recentemente, a gente vai chegar lá, mas recentemente eu passei por isso. Então, o seu filho, quando você perde no ventre, ele não existe. E também, eu queria ver ele, eu queria pegar, eu queria ver o choro. Então, a gente começou a correr uma batalha contra o tempo, semana a semana. Isso, paralelo a isso, eu fiz meu ensaio de gestante. Botei uma ainda barriga teve pra isso, jogo. viu? Eu queria registrar o Gael de todas as formas. Eu queria ter o máximo do Gael nessa terra. Então, tudo que eu pude fazer... Assim, Natália, como é que tu consegue sobreviver depois do Gael? Porque tudo que eu podia fazer por ele, eu fiz. Só que tem coisas que não dependem da gente. E aí, a gente recebeu o diagnóstico. E aí, a corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo. Porque aí eu conversei com semana a vocês e a gente disse que o máximo que ele poderia levar seria até as 37 semanas, né? Com segurança, se tudo desse bem, se os exames não alterassem mais do que já estavam, a gente poderia levar com segurança até as 37 semanas, que foi quando esse rapazinho nasceu. E conversou também sobre a possibilidade dele não nascer com vida. Exato. Que foi quando pegou. Foi. Então, eu já fui preparando um pouquinho o coração de vocês, porque existe essa possibilidade, sempre existe, né? A gente tem que lidar com essa possibilidade e preparar mesmo o terreno para todas essas circunstâncias. Sobre essa possibilidade, né, de não nascer com vida, eu já vinha, porque eu não sou da área da saúde, estou ensaiando agora, mas eu pesquiso muito. Eu olho
tudo que tiver eu procuro. Então, eu já tinha visto essa possibilidade. Só que meu esposo não. Então, essa conversa com a doutora Rebeca, para ele, teve um baque, assim, maior do que para mim. Por mais que tenha pego, mas para ele foi, tipo, de surpresa, entendeu? Porque o Thiago sempre teve a certeza que o Gael ia para casa. Eu acho que para já me precaver do meu sofrimento, eu sempre preferi me preparar para o pior. Eu nunca pedi, assim, cegamente que Deus fizesse um milagre que eu estava pedindo. As pessoas chegavam e diziam, Deus vai fazer um milagre. Eu sempre dizia, ele vai fazer um milagre, mas pode ser o que eu não peça. O que eu pedia a Deus todo dia era que fizesse a vontade dele e me confortasse, me segurasse para aceitar. Foi a minha oração da minha gravidez inteira. Em momento nenhum eu pedi a Deus que deixasse o Gael comigo a todo custo. E aí é interessante que eu acho que essa minha oração gera uma preparação. Porque hoje eu escuto na internet, em alguns momentos, algumas pessoas falam que que eu deixei meu filho nascer para ele sofrer, para isso e para aquilo. Só que eu me fortaleci tanto ao longo da minha gestação, e eu sou tão focada em levar a mensagem do Gael para mais longe, que essas mensagens não me atingem. Porque em momento nenhum eu pedi para Deus prender meu filho comigo, para Deus deixar meu filho comigo a todo custo. Eu sempre pedi que Deus fizesse um milagre na vida dele, um milagre que ele quisesse. E me preparasse. Porque a gente não sabe, né, como vai ser, enfim. E aí, estava se aproximando o dia do Gael nascer. Aí o bicho pega. E aí, como é que foi? O coração fica apertado. Internar para passar pelo procedimento da cesárea novamente. Como que foi todo esse processo? Aí você revive algumas coisas do diagnóstico. É estranho, porque quando você... Tipo assim, aquele dia anterior, aqueles 2 dias anteriores, porque a gente chegou para uma consulta, a doutora Rebeca, a gente vai ter que fazer o parto, eu acho que depois de amanhã, alguma coisa assim. Ficou entre 2 dias. Só que eu estava esperando para uma semana depois. Assim, emocionalmente, durante a minha gestação toda, eu estava esperando para o dia 16, e ele veio dia 8. E aí, é uma semana a menos, teoricamente, né? Porque eu teria uma semana a mais. E passa alguns medos, porque o meu maior medo era em relação aos profissionais que iam cuidar dele. Eu tinha muito medo que ele não fosse tratado com respeito. Muito medo. Quando eu cheguei no hospital, eu cheguei muito apreensiva. Mas eu sempre procuro manter a energia lá em cima. Até porque eu sempre me propus, desde quando passou aquele susto diagnóstico, eu sempre me propus a oferecer ao Gael o que melhor existisse na Terra. E ele só podia sentir o que melhor existisse na Terra através de mim. Então, eu tinha 2 opções. Seguir, mesmo com a dor, ou me paralisar por ela. Então, eu resolvi seguir, porque ele já ia viver tão pouco que eu tinha que oferecer ele o melhor. E aí, quando chegou no hospital, é a hora da verdade. Eu conhecia a doutora Rebeca, mas eu não conhecia os outros profissionais. Eu não conhecia a enfermeira que ia cuidar dele, eu não conhecia a pessoa que ia receber. E eu fico com muito medo. Quando eu chegava, tipo, no exame, eu já falava o diagnóstico, já falava o que eu queria, que era para evitar ouvir o que eu não queria. Mas naquele momento que você tá operada, lá deitada, você perde o controle durante aquele tempo. Então, eu não sabia como ia ser. E aí vem os medos que, novamente, mas eu continuo dizendo, Deus estava cuidando de tudo em todos os momentos. E aí chegou lá na sala de cirurgia. Como é que foi? Falando muito, né, doutora? Porque quando eu fico nervosa, eu falo. Quando ela tá nervosa, aí, ó, ti, você olha. Eu nem respiro. Meu Deus, calma, Natália. Eu nem respiro. E aí, como é que foi? Como é que foi chegar lá? Como é que foi? O que você sentiu? Eu só suplicava a Deus que me desse... Como é que foi o acolhimento? Não, foi maravilhoso. Porque quando eu cheguei lá, quem estava me acolhendo era a minha doutora maravilhosa, né? Então, o acolhimento foi maravilhoso. E aí, eu ainda passei mal da anestesia. Da minha filha, eu fiquei com o nariz entupido, eu não respirava. Aí eu vou fazer a cirurgia, para eu não ter nenhuma intercorrência. Aí eu cheguei e passei mal da anestesia. Tive ânsia. Aí eu, com ânsia, eu só conseguia pensar. Eu disse, Senhor, eu não posso passar mal, eu tenho que estar acordada, porque eu tenho que receber o Gael. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar. E eu, preocupada em passar ânsia. E meu esposo, preocupado, porque eu estava passando mal. E antes da anestesia, eu pedi para a doutora Rebeca fazer uma oração com a gente. Ela fez uma oração na minha barriga. E aí foi começando a acalmar, e logo depois eu passei mal, aí começou a ficar tudo... Aí teve uma música, né, Natália, que tu pediste lá, uma música que a gente pôs, a música... Na doutora Rebeca, Deus cuida de tudo.
Nessa época eu escutava muito louvor, muito louvor. Eu ainda escuto muito louvor, só mudei os artistas. Eu continuo escutando os mais, mas hoje em dia o Frei Gilson, ele tá quase morando no meu telefone. É tipo isso. Aí a doutora Rebeca pegou e perguntou, você fez sua playlist? Aí eu disse, não. Por quê? Nós somos um casal, eu escuto muito louvor, mas meu esposo não escutava muito louvor. Então eu acabei não focando muito na playlist, fui focar nas outras coisas que eu tinha pra resolver, porque eu não sei até onde ia ser bom ou não pra ele. Aí a doutora Rebeca chegou e falou, você fez sua playlist? Eu disse, não. Aí ela, o que é que você gosta de ouvir? Mas o que é que você quer ouvir? Aí eu disse, se for botar música, eu gosto de louvor. Ela, pois então você vai ouvir louvor. Aí eu disse, pois coloca Deus é Deus. Eu queria muito ouvir, porque Deus fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. E aí ela, tá bom. E a minha playlist foi criada ali, naquela hora. Então não tinha como ninguém, a não ser Deus, tocar exatamente na hora que o Gael estava nascendo, Deus é Deus. Ele nasceu com essa música. E aí foi quando eu me emocionei no parto, quando eu vi. Porque eu já tinha tido a Iris, então quando eu vi que a doutora Rebeca estava fazendo esses movimentos e começou a tocar Deus é Deus, aí, ó. Aí começou. Porque aí eu vou deixar, antes que eu fale sobre como foi o parto, eu quero que a doutora Rebeca fale. Ixi, Maria! É porque eu falar é suspeito sobre o que aconteceu naquela sala. Então, bora lá. Né, assim, a primeira coisa que eu tinha de preocupação quando você chegou foi de lhe acalmar. Né? Porque eu sabia que você ia estar nervosa, eu sabia que você ia estar ansiosa por o que ia acontecer. Existiam vários cenários possíveis. Né? A gente não sabia se o Gael ia nascer com vida. A gente não sabia se, quando ele nascesse, se ele ia logo precisar ser retirado da sala. A gente não sabia se ele ia poder ficar com vocês algum tempo. Né? A verdade é essa. Existia uma série de cenários que não estavam no nosso controle. A verdade é essa. E aí, algumas coisas eu me preocupei. Né, de conversar com vocês e fazer alguns momentos lá, porque eu sabia que esses momentos iam ser decisivos não para o Gael naquele momento, mas para o Gael eterno que ele seria em muito pouco tempo. Né? Então, a primeira coisa foi a gente abençoar, né, o processo do parto. É importante, né, isso daí eu já fiz em alguns casais, mas sempre eu faço antes de começar qualquer parto. Então, sempre eu procuro, a caminho do hospital, rezar um terço, pedindo por aquele parto, pedindo por aquele nascimento. Né? Então, uma vez uma das funcionárias lá do hospital olhou para mim e disse assim, doutor, o que é isso? Que a senhora é tão abençoada, que seus partos são tão abençoados, que não acontece coisa ruim nos seus partos e tal e tal. Amém. E eu olhei para ela e disse, a oração do Santo Terço. Só existe essa explicação. Porque, por mim mesma, eu não estou imune a passar por situações adversas. E mesmo situações adversas que o mundo enxerga como adversas, como o nascimento do Gael, eu enxergo como uma grande dádiva. Uma grande dádiva. Porque o Gael e tantas outras crianças que já passaram por mim me ensinam que o céu existe. Simples assim. Não tem como a gente viver essa vida achando que a vida do Gael é só isso e ponto. Crianças como o Gael nos mostram que o céu é próximo, que ele está ali e que vai ser um pulo para a gente chegar lá também. Eu espero muito fortemente que eu encontre o Gael no meu júri, fazendo parte do meu júri, porque com certeza eu vou ter um grande acusador em cima de mim, querendo arrastar minha alma para o quinto dos infernos. Então, eu estou nada mais do que compondo o meu júri quando eu estiver lá no céu diante da glória de Deus. O Gael, eu espero que esteja lá. Assim como a Belinha, assim como tantas outras crianças que passaram e ainda vão passar por mim. Então, a minha preocupação, quando eu vivo um parto como o seu, não é preparar ali somente aquele momento, mas é preparar a eternidade. A eternidade para aquela criança. Então, por isso que eu me preocupei de falar para vocês a respeito do batismo emergencial. Isso é importante dizer para vocês e importante dizer para as pessoas que estão nos assistindo. É uma coisa que eu perguntei para vocês logo na primeira consulta depois do diagnóstico. Vocês são batizados?
E aí vocês me responderam, somos. Eu disse, pois então, vocês podem batizar o filho de vocês. Assim que ele nascer, se ele assim nascer com vida. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, depois daquela emoção de recebê-lo, é batizar o filho de vocês. E como que pode ser feito isso? Isso é uma informação importante que você que está aí assistindo do outro lado precisa saber. O batismo emergencial, ele existe nas situações em que uma pessoa não é batizada, mas está ali, porventura, perdendo a vida. Então, você como batizado, você como portador do Espírito Santo que habita em você, você pode, com a água, pode ser água benta, pode ser uma água normal, de preferência uma água benta, então por isso que eu orientei vocês a levarem uma água benta, mas eu já batizei com água normal, do hospital mesmo. Então você pega aquela água, molha o seu dedo, pergunta à mãe, ao pai, qual é o nome daquela criança, e você, no peito daquela criança ou daquele adulto que não é batizado e que está ali agonizando num acidente de trânsito. A gente não pensa, mas existem muitas situações que você pode fazer isso. É um moribundo num hospital, é uma pessoa sofrendo, agonizando num acidente de trânsito. São inúmeras situações. Mas ali, no caso, diante de um bebezinho, é você pegar um pouquinho de água no peito e dizer: Gael, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali esse bebê recebe uma marca indelével, uma marca que nunca se apagará, que é a marca do batismo. Ali ele se torna um integrante da igreja, ali ele se torna uma alma livre do pecado e ali ele está pronto para o céu. Então, o seu filho, ele nasceu pronto para o céu. Ele nasceu pronto para o céu. Porque ele recebeu, vocês tiveram esse privilégio de dar o céu para o filho de vocês. Quantas pessoas, infelizmente, por desconhecimento, por fragilidade emocional, por tantas coisas, não têm a condição de dar o céu para os seus filhos. A nossa luta, ela tem que ser essa. Nós temos que viver para dar o céu para os nossos filhos. E aí a gente vive essas situações extremas com o Gael, de dar o céu para ele naquele momento, que ele nasce. Mas a gente também tem que olhar para os nossos que estão vivos. E nós temos que pensar, nós precisamos dar o céu para eles também. Essa é a nossa missão enquanto pais. É dar o céu para os nossos filhos. O Gael é um exemplo escancarado disso. Mas no nosso dia a dia, na nossa simplicidade, no nosso ordinário, a gente tem que viver com essa certeza. Que eu preciso dar o céu para os meus filhos. Então, a minha preocupação, ali naquele centro cirúrgico, era de vocês terem a capacidade, o entendimento do que vocês estavam fazendo, para que vocês pudessem abrir as portas do céu para o filho de vocês. Era isso. Só isso. E a gente esteve no céu por alguns minutos, né, doutora? Porque a paz que estava naquela sala foi assim, eu nunca vivi algo parecido. E é engraçado que outras pessoas também testemunharam isso. As técnicas que estavam lá, uma colega minha, que é cirurgiã plástica, ela estava passando, e aí depois que terminou a cirurgia, que o Gael nasceu, que vocês já tinham batizado, que a gente já tinha vivido aqueles momentos iniciais ali, assim que terminou, eu sempre saio, tiro luva, me disparamento e vou lavar as mãos, para depois voltar para a sala e ficar com vocês, né? Então, nesse momento que eu estava lavando as mãos, eu encontrei com essa minha amiga, que é cirurgiã plástica. E aí ela olhou, eu sei que ela é católica, e aí ela olhou e disse: e aí, tá tendo um bebê? Tá tendo um parto? Eu disse: tô. Vem cá que eu quero te mostrar quem foi que nasceu. E aí, nessa hora, eu peguei o Gael, mostrei para ela o Gael, e aí ela viu, né, viu o diagnóstico dele, não entendeu direito na hora, mas aí eu expliquei, eu disse: olha, o Gael é um bebê com anencefalia, e ele está tendo a oportunidade de chorar, está tendo a oportunidade de viver aqui com os pais dele, né? E ela depois saiu dali ainda meio
né, perturbada com aquela cena. E depois ela me mandou uma mensagem e disse que não conseguia esquecer a paz que estava instalada na sala 11, que foi a sala em que o Gael nasceu, né? E aquilo ali realmente ressoou na minha cabeça, porque era uma paz mesmo. Era uma paz mesmo. Logo depois de passar mal, eu comecei a sentir uma paz, e meu esposo muito apreensivo, sentado, né, próximo a mim, ele muito apreensivo. Eu comecei a sentir uma paz, aí eu olhava para ele e dizia: Thiago, eu tô sentindo uma paz que eu não consigo falar como é. E aquela paz começou a ficar tão forte que eu não aguentava mais só ficar repetindo para ele. Aí, doutor, eu tô sentindo uma paz que eu não consigo explicar. Aí a doutora Rebeca, eu também estou sentindo. E eu só ouvi a voz dela trêmula, também emocionada. Muito emocionada. Foi muito emocionante. Foi algo assim... Eu acho que a gente teve por alguns minutos um pedacinho do céu na terra. Um pedacinho do céu. Me lembro quando ele nasceu, que ele nasceu caladinho, foi ali para pertinho de vocês. E a doutora Tereza segurou ele, tentando reanimar ali. E aí, de repente, ele começou a chorar, né? E aí, uma das frases que mais me tocou, né, do nascimento do Gael, foi o Thiago: chora, filho, chora, filho. E aí você pegou e complementou: chora porque... Por todas as crianças que não puderam chorar. É isso. E eu acho que é isso que o Gael representa. Porque depois do Gael... Mães como eu, que passaram pela mesma dor que eu, criaram coragem para compartilhar também suas dores. Hoje não existe só a Maria, que abriu o caminho para a gente falar sobre o Gael, sobre o José. Hoje, crianças estão nascendo. Depois do Gael, crianças nasceram por conhecer a história dele. Então, eu só posso agradecer a Deus pela vida do meu filho. O Gael, ele transformou tudo por onde ele passou. Eu não consigo lembrar do meu filho e pensar em morte. Eu só consigo ver vida na história dele, porque ele transformou muito, muito minha vida, muito. E o parto dele, eu acho que foi o dia mais incrível da minha vida, porque a gente esteve no céu. Todo aquele medo do diagnóstico, toda aquela angústia, é incrível como tudo muda tão rápido. A Natália que entrou na sala do centro cirúrgico não foi a Natália que saiu. Sabe? A Natália que recebeu o Gael não tinha diagnóstico. Era o Gael. Não tinha preocupação como era a cabecinha dele, não tinha preocupação... Não tinha. Tipo assim, o que acontecesse dali pra frente era presente de Deus, era lucro. Eu tinha tido meu filho nos braços. Quantas mães não têm esse privilégio? Então, eu não consigo. Eu não consigo olhar pra história do Gael e ver morte, eu não consigo olhar pra história do Gael e me lamentar, ficar perguntando: Senhor, por que comigo? Porque eu prefiro perguntar: por que não comigo? Por que eu não posso passar por isso? Por que eu não sou melhor do que ninguém? E o Gael transformou muito, muito a minha vida, muito. Ele é uma saudade diária, não é fácil. Tem dias que hoje eu tô no dia super bem, mas tem dias que... Tem dia 8 e dia 11 que eu passo super bem, que foi o dia que ele nasceu e o dia que ele faleceu. Já no último dia 11 eu passei uma manhã péssima, mas à tarde eu já tava bem. É assim. Mas no todo, o Gael transformou tudo. Tudo. Então, como dizer que ele é incompatível com a vida? Nunca. E como é que foi quando ele nasceu, o processo de ele ficar com vocês, quantos dias ele viveu com vocês? Fala um pouquinho desse processo após. O processo, eu vou voltar só um pouquinho sobre esse processo, né? Quando a doutora Rebeca falou sobre como seria lá no hospital, que ele ia nascer, ia pra sala para ficar esperando e ia pra UTI. Só que eu já tinha visto, acho que algum caso de alguma mãe que ficou com o filho no quarto. Então, na minha cabeça, não entrava que meu filho ia pra UTI. Porque na UTI não iam resolver o problema dele. Então, se o Gael tivesse 1 hora de vida, 2 horas, 3 horas, um dia, eu queria que ele estivesse comigo. Eu queria que ele se sentisse amado. Não queria que ele ficasse lá com pessoas que eu não conheço cuidando dele. E eu vendo ele 1 vez por dia. Não entrava na minha cabeça. Então, eu conversei com a doutora Rebeca, conversei com a doutora Tereza. Fui lá no hospital, disse: doutora Tereza, eu quero meu filho no quarto. Aí elas permitiram. Então, a gente passou outro susto, porque quando eu tava na sala de recuperação, o Thiago chegou super aflito, que eu tinha que ir pro quarto, porque o Gael tava partindo. Isso, ele tinha acabado de nascer. E aí, a doutora Rebeca foi lutar pelo meu prontuário, que ainda tá, lembra? Que tava descendo. A doutora Rebeca: mas ela é minha paciente, eu tenho que liberar ela.
E eu fui, assim, ao longo da minha gestação, eu fui me preparando tanto para o pior, que eu cheguei até a falar para a doutora Rebeca sobre o enterro do Gael naquele momento. Porque eu fui me preparando psicologicamente para não enterrar o Gael. Porque eu não sabia como ia ser. Era uma cesariana, não podia me levantar. Então... Mas, enfim, Deus foi misericordioso. E Deus me deu mais do que as 9 horas que eu pedi. Porque o que eu pedi durante a minha gestação toda era que permitisse que eu segurasse o Gael no colo. E quando ele chegou no quarto, ele ainda passou mal novamente, porque ele esquecia de respirar. Aí eu chamei a doutora Tereza e pedi que colocasse o oxigênio, né? Depois que eu descobri que é ortotonásia. Já estou vendo na faculdade, inclusive. Olha aí. A gente escolheu pela ortotonásia, que era cuidar dele com o que fosse preciso enquanto ele estivesse com a gente, para garantir que ele fosse amado e estivesse com a gente. Aí a enfermeira ensinou a gente a fazer a massagenzinha. Aí a tia do Thiago, que ficou com a gente no hospital, ela tinha mais jeito, assim, de ficar com ele. Foi assim, eu costumo dizer que o Gael passou 3 dias com a gente, com a graça de Deus e com a ajuda dela, porque ela tinha mais jeito. Eu não tenho o menor jeito. Eu tenho uma filha de 18 anos, passei 3 dias com o Gael, mas se você me der um recém-nascido, eu não sei dar um banho. E tá tudo bem. Então, era uma luta diária. Ele esquecia de respirar, ela fazia a massagem. Então, naquele dia, a gente teve perto de perdê-lo. Logo quando a gente saiu, e mais ou menos 1 e pouco da tarde. E quando deu 6h30, que eu pude segurar ele no colo, só consegui agradecer a Deus. A Iris filmou esse momento. Eu só consegui agradecer a Deus, porque eu tava segurando, eu tava vendo meu filho de cima, sabe, assim. Porque quando você tá com um bebê você vê de lado, eu tava vendo ele de cima, ele tava no meu colo. Sabe? Foi fantástico. E aí ele foi ficando com a gente. A doutora Rebeca, no outro dia, chegou e disse, estou indo lhe dar alta. Eu disse, eu não saio daqui. Gente, foi uma confusão, porque de um lado era eles querendo passar mais 24 horas e do outro lado era o hospital me pressionando para eu dar alta para ela. E eu, meu Deus, eu entre a cruz e a espada e agora como é que vai ser? Eu disse, eu não saio daqui. Aí eu disse, vamos combinar uma coisa? Vamos ficar mais 24 horas, eu vou me virar com a galera lá e você vai organizar uma estrutura para receber o Gael na sua casa. É porque na minha cabeça, né? Eu ia passar uns 5, 6 dias no hospital. Na minha cabeça, se o Gael sobrevivesse, eu achava que eu tava no SUS. Eu achava que se o Gael sobrevivesse, eu ia passar 5, 6 dias no hospital, entendeu? Nesse ponto, o SUS, ele lhe deixa na maternidade. O particular, não. Não. Carol, vai que tem gente na fila querendo entrar. Eu me tipo desesperei, isso. porque eu não tinha noção como era receber. Eu não imaginava nos meus melhores sonhos que eu tinha a graça de ter o meu filho em casa. Mas o meu esposo sempre teve a certeza que o Gael ia para casa. Sempre, 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 sempre. Mas eu preferi não ter essa certeza. Porque quando a gente se prepara para o pior, o que vem de melhor é lucro e você aproveita. E é por isso que eu acho que eu consigo olhar para a nossa história com tanta gratidão. Porque eu me preparei tanto para me despedir que cada minuto para mim era uma alegria. Aí Deus me presenteou com enfermeiras maravilhosas. A Eudênia, a Paulinha, falo com a Paulinha, inclusive esse mês é o aniversário dela. É maravilhosa. Sabe, assim, o Gael cativou todo mundo por onde ele passou. E aí ele ficou. Aí a gente organizou a casa, o Thiago foi, alugou o respirador, fez tudo. E deu tudo certo, a gente viveu tudo que Deus tinha pra gente. E como que foi em casa? E principalmente, como que foi o momento da partida do Gael? Deus também cuidou. Porque antes do Gael partir, ele ressuscitou. Então, Deus nos preparou na noite anterior. Mas eu chego já lá. Primeiro, eu não tinha noção como era que eu ia receber ele. Porque existe... Os profissionais de saúde, eles fazem juramento de proteger a saúde. Mas com um caso complicado como o do Gael... Poucos querem pegar esse foguete na mão. E eu não encontrei. Eu não tive tempo. Que uma das coisas que eu me arrependo durante a minha gestação, eu me preparei tanto para perdê-lo, que eu não me preparei para tê-lo, para ficar. E aí eu vou lá pro começo da minha gestação, quando eu confirmei o diagnóstico, que eu perguntei ao doutor, o senhor tem algum neuro para indicar, para que eu faça uma consulta antes, porque eu tinha conhecido o caso da Alana também, ela tinha feito uma cirurgia. E ele simplesmente, você não vai precisar. Da próxima vez, não escutem isso. Porque às vezes a gente precisa.
Nenhum médico é Deus para dizer se você vai ou não precisar. E aí, como eu não fiz uma consulta com um pediatra antes e tudo, na hora a gente ficou muito... A gente não teve, eu não consegui. A gente ainda estava na batalha para conseguir, quando o Gael foi para casa. Mas a gente foi na fé. E aí, ele trocou a sonda no hospital, a gente tinha aprendido a dar o leite. E ele chegou no sábado, no dia do aniversário da minha mãe. Ele recebeu alta. E naquele dia a gente chegou lá umas 2 e pouco, ele já estava bem molezinho. Depois que o Gael tomou banho, ele mudou completamente. Que é o... A doutora Rebeca não pode falar, ela é médica, mas eu como mãe, eu não aconselho outras mães a darem banho em bebês na situação do Gael. Porque no grupo da gente, vários bebês vieram a óbito poucas horas ou um dia depois após o banho. Não sei o motivo, mas enfim. Talvez tenha a ver com temperatura corporal, que não volte, mas ele mudou. O fato é que ele mudou completamente. E aí, quando a gente chegou em casa, ele já estava bem mais paradinho. Quando foi à noite, ele teve outra parada respiratória. Mais ou menos umas 8, 9 da noite. E dessa parada ele não voltava. E estava todo mundo muito aflito. E todo mundo... a gente vai adquirindo algumas coisas ao longo da vida, né? Quando eu estou num momento onde está todo mundo aflito, todo mundo assim... Eu tento ser a cabeça, eu tento resolver o que tem que ser resolvido. Aí, quando tava todo mundo, que a tia dele tava fazendo a massagem e tudo, e todo mundo muito aflito, aí eu peguei meu celular, botei louvor pra tocar em cima da cama, pra ver se ia acalmando os ânimos, porque eu nunca quis... Eu senti uma paz tão grande, no dia do nascimento do Gael, que eu só queria que no dia que ele partisse, ele fosse com a mesma paz que ele trouxe. E não era aquele cenário que eu queria pra partida, pra despedida dele. E aí eu vi que ele não estava voltando, aí eu vi que a Sandra já estava assim, se despedindo dele bem baixinho, mas ninguém prestou atenção, eu que ficava ligada, que eu fui guardar o leite, que eu já tinha desmamado. Tava o mundo se acabando e eu tentando... Administrar tudo. E aí, simplesmente, o Gael não voltou. O Gael passou mais de 20 minutos completamente desfalecido. Aí ela pegou... Ele entregou pro Thiago, meu filho, você quer tentar? Aí o Thiago começou a fazer a massagem muito, muito desesperado. Se o Gael tivesse partido naquele momento, ele teria ficado com um sentimento de fracasso, por mais que a gente tivesse feito tudo. E ele fazendo a massagem, e o Gael não voltava, e aí eu fiz sinal para todo mundo sair do quarto. Aí naquele momento eu peguei na mão dele e disse, a gente precisa deixar ele ir. Vamos aproveitar que ele está aqui para falar para ele o que a gente tem para falar para ele. Que a gente já falou, mas vamos falar novamente. Ele precisa ir. Aí ele parou. Aí a gente se despediu dele, conversou com ele e tudo. Aí eu fui chamar a Iris para se despedir dele também, a nossa filha. A Iris veio com a Julie. Aí quando eu fui chamar a Iris estava com a Julie no colo, que é a nossa cachorrinha. E aí ficou o Thiago segurando ele, eu e a Iris com a Julie. Aí começou a tocar um louvor. Eu não desisto de você. E eu comecei a cantar esse louvor pra ele. Foi assim, cena de filme. Eu comecei a cantar esse louvor pra ele. Aí eu peguei eu cantando, aí eu olhei pra ele e disse, Iris, tira a meia do Gael pra Julie se despedir dele também. Aí a Iris tirou. Quando a Julie começou a lamber o pé dele, muito forte, o Gael chorou. O choro mais forte na vida dele, na hora que eu tava cantando pra ele essa música, Eu Não Desisto de Você. E aí, eu nunca vi o choro tão forte. E aí ele passou mais uma noite com a gente. E naquela noite foi algo assim... Foi algo surreal, porque todo mundo desmaiou lá em casa. O Gael, ele era um bebê que precisava ser vigiado 24 horas. Porque a gente não tinha conseguido comprar o catéter pro tamanho dele. O de recém-nascido ficava grande para ele. Aí, quando a gente estava indo embora, o catéter que ele usou no hospital ia ficar lá. Aí minha mãe olhou e disse, eu não vou deixar isso aqui. Aí tava ficando surrupiada. Botou na bolsa do Gael, foi o que salvou a vida dele, porque o outro era grande. Então, como não tava colado direitinho tudo, a gente tinha que ficar segurando direto. E naquele dia, aí a gente ficou... Catetezinho do oxigênio, só para as pessoas entenderem, né? Aqui fica aqui no nariz. E aí a gente tinha feito o rodízio. Eu ia ficar, eu e a Iris o primeiro turno, e minha mãe e o Thiago o segundo. Porque tem que ficar vigiando o cateter 24 horas. E deu um sono, depois disso, deu um sono em todo mundo, a tensão foi muito grande, enfim. Aí a gente
deitou, a Iris ia ficar comigo. Com um segundo, a Iris estava dormindo também. Eu me vi sozinha com ele, só que eu estava numa situação que eu não estava conseguindo abrir, ficar com o olho aberto. Eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu preciso ficar com o olho aberto. Isso eu estava com 3 dias de cirurgia. Aí eu peguei meu celular e botei para gravar, porque eu precisava me manter acordada. Aí eu ia passar o tempo gravando a gente, né? Aí meu olho fechou. Quando eu acordei, tinha quase 1h30 de gravação. Só Deus e Nossa Senhora deixou aquele catéter lá 1h30 sem ninguém segurar. Aí foi a hora dele comer. Quem alimentava ele era o Tiago, que tinha aprendido no hospital. Aí eu tirava o leite, ele dava, ele tomou o meu leite. Aí ele deu, aí eu falei, eu não tô aguentando, eu preciso dormir. Agora vocês assumem. Aí eu dormi, quando foi no outro dia de manhã, eu acordei, aí todo dia eu consagrava ele com a Nossa Senhora. Até hoje, tem dias que eu consigo ouvir sem me emocionar, mas tem dias que, a maioria dos dias, não. Sempre que eu escuto a música de consagração de Nossa Senhora, eu me emociono. Porque eu lembro dele. São as 2 músicas, assim, que pode estar uma festa. Tocou Consagração de Nossa Senhora, ou Jó principalmente. Eu me acabo de chorar. Aí o Gael ficou com a gente. Acordei, eram umas 9 horas. Aí a gente fez a nossa rotina de louvor, consagrei. Quando foi mais ou menos 1 e pouco, o Gael passou mal novamente, parou de respirar novamente. E naquela hora, ele pôde ter a partida que eu pedi a Deus que ele tivesse. Ele foi em paz. Todo mundo foi em paz. Porque no dia que estava todo mundo aflito e que ele voltou, aí eu chamei todo mundo lá no meu quarto. Aí a gente rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria. E eu pedi a todos que no dia que o Gael fosse, porque ele ia, que todo mundo estivesse em paz. Porque o Gael tinha trazido muita paz e eu não queria que ele fosse naquela aflição. Aí, no dia que ele foi em paz. Cercado de amor, nos braços da gente. E o Tiago estava em paz, Deus preparou. E hoje, ele é nossa saudade diária e o nosso ensinamento de vida. Porque quem me conhecia antes do Gael, eu tenho certeza que não me conhece hoje. O que mudou na Natália depois do Gael? Quem é a Natália de hoje? Eu acho que eu não sei nem quem era a Natália de antes. Porque eu acho que a Natália de hoje é muito... Eu sempre tive uma fé muito grande, mas hoje, a Natália de hoje... É o que me sustenta é a fé. Assim, a Natália de hoje é uma pessoa de muito mais fé. O Gael curou feridas em mim que nenhuma terapia seria capaz de curar. Até ter o Gael, eu estava casada há 19 anos. Mas pela minha história de vida, eu nunca comentei nas redes sociais, mas eu nunca tive uma história legal com meu pai. Tipo assim, a gente parou de se falar, eu voltei a falar com meu pai quando o Gael nasceu. Aí teve uma separação da minha mãe no caminho, meu padrasto nunca ligou para saber como era que eu tava. Então, ao longo da vida, eu sempre tive problemas com a figura masculina. Então, eu sempre... Aquela questão de se preparar sempre pro pior. No meu casamento, por exemplo, eu sempre me preparei que a qualquer momento ele podia acabar, por exemplo. E depois do Gael, não. Deus me curou dessa ferida. Eu posso ser amada, então eu posso viver com meu marido até que a morte nos separe. Eu acho que foi, assim, a principal cura. Hoje, realmente, eu vivo com o meu marido até que a morte nos separe. E não que seja eterno enquanto dure. Eu acho que foi, assim, o principal. Eu me senti tão amada por Deus, tão cuidada. Deus cuidou de tudo. O velório do Gael, eu não queria velório. Mas tudo foi acontecendo e chegou um ponto que ou tinha velório ou ele ia ter que ficar na funerária. Eu disse, não, ele não vai ficar só. E eu não resolvi nada do velório do Gael. Quando eu estava tomando um banho para ir, eu lembrei que... Porque quando eu estava grávida, eu sempre pensei em fazer alguma homenagem para ele e tudo, e eu pensava numa cantora específica. Ninguém sabia, ninguém. Era coisa minha e do meu travesseiro e Deus. Deus providenciou tudo para que a pessoa que eu queria que fizesse a homenagem para o Gael estivesse lá fazendo a homenagem, cantando para ele. Então, se não foi um cuidado de Deus. No velório da minha avó e da avó do Tiago, eu providenciei rosas brancas porque eu queria todo mundo no cortejo com rosa branca. O Gael ganhou 2 buquês lindos de rosa branca. Eu não tinha cabeça para ir procurar no velório do meu filho, mas todo mundo no cortejo estava com a rosa branca. Então, foi assim, eu vi que eu sou amada por Deus. Por mais que eu tivesse vendo a maior dor da minha vida, eu sabia que eu tinha um pai que estava me amparando. Então, ele me curou assim, e hoje realmente eu me permito. Eu mereço ser amada. Eu
meu casamento vai ser até que a morte nos separe. Não vai ser mais só... Que seja por eterno sinal, enquanto duro. conte aí, porque A gente mulher vai chegar lá. casar. Vai casar, Ainda tem outro filho antes desse casamento. Ai, tem. E aí, vamos lá. E aí, Vamos Gael lá. foi curando essas feridas, que foi... A gente sempre teve um casamento muito tranquilo e tudo, só que o Gael deixou o nosso casamento mais inteiro, mais unido. O nosso processo se tornou mais unido, porque ao longo do processo era eu e ele. Só nós dois sentíamos exatamente aquela dor. Por mais que tio, mãe lamentasse, mas aquela dor de paz era só eu e ele. Então, acabou deixando a gente muito mais unido. Mas eu acho que a gente ainda não estava pronto, porque aí Deus nos mandou o Ariel. Eu fiquei ansiosa esperando completar os 6 meses para engravidar novamente. Não que um outro filho fosse substituir o Gael, jamais. Nenhum filho substitui o outro. Mas a gente sonha em ter um bebê no colo. A gente sonha em ver o nosso filho crescer. E aí completou os 6 meses. E aí a pessoa com toda a fé do mundo chega e diz, doutor, eu vou engravidar esse mês. Aí a pessoa pega e liga, doutor, engravidei. Engravidei. E agora? Só que antes de eu descobrir a gravidez, eu acho que uma semana antes, eu tinha ido pra missa e o padre falou do ECC. Aí eu olhei pro Thiago, bora fazer? Ele, bora. Aí a gente decidiu fazer o ECC. Esse detalhe é importante, mais na frente, pro link. Aí descobri a gravidez nesse intervalo, da gente decidir fazer o ECC e... Só que o Ariel passou uma semana comigo. E aí não tem como dizer que, foi só uma semana, então, foi melhor agora do que depois. Não. Por mais que tenha sido uma semana, por mais que para alguns seja uma gravidez química, ou para outros será que estava grávida mesmo? Não, eu estava grávida. Meu filho existiu. Por algum tempo ele existiu e por mais curto que seja a vida dele ou dela, eu botei Ariel porque é um nome unissex, terminou assim de transformar o que o Gael começou. Eu descobri na segunda, no sábado eu descobri que tinha parado de evoluir, e aí aquele período que você fica ainda se apegando no milagre, Senhor, faz com que esteja errado, faz com que suba, que você começa a procurar milhares de vídeos na internet para saber o que é que significa o beta, se tem possibilidade do beta voltar a subir. E tudo, e aquela aflição, e eu tive que viajar, foi pior ainda do que na época do Gael diagnóstico, porque eu descobri no sábado, eu tinha que viajar no domingo, então ficou meu esposo aqui, eu lá, vivendo esse processo toda só, porque eu tenho uma dificuldade, quando eu tô vivendo um processo muito doloroso, eu me tranco, eu primeiro me recupero, para depois encarar o mundo, eu só encaro o mundo quando eu tô bem, e eu viajei com minha mãe e com minha filha, nenhuma sabia. Eu morrendo de medo, por exemplo, perder dentro do ônibus, que era uma viagem muito longa. E foi outra semana muito ruim. E aí os dias foram passando e nada acontecia. Não sentia nada, a menstruação não descia, nada acontecia. E aí eu conversei com Deus, eu disse, Senhor, se for realmente, se não for, permita que seja antes de eu viajar, porque é muito ruim você entrar num ônibus e que seja à noite para eu ter o meu momento de luto. Porque eu passava o dia com elas. E eu sabia que não ia ser fácil. E aí foi exatamente do jeito que eu pedi a Deus. Começou a chover, e essa chuva só durou, 10 minutos, foi só pra me acordar. Começou a chover, eu acordei pra fechar a janela, me deu vontade de ir pro banheiro. Aí quando eu fui pro banheiro, aconteceu. Aí pronto. Aí eu só conseguia perguntar, Senhor, pra que o Senhor tá me preparando? É pra eu conhecer essa dor também, pra eu conseguir falar com outras mulheres, porque eu já falo sobre o Gael. Eu preciso passar por isso, eu só aceitei, em momento algum, eu me lamentei pelo que eu estava vivendo, eu só peço que Deus me ampare, como hoje, eu só peço que Deus acalme meu coração para a espera. Porque eu não sei quando vai ser. E aí aconteceu o processo à noite, aí passei o resto da madrugada em lágrimas, enquanto minha mãe dormia, enquanto a Iris dormia do jeito que eu tinha pedido a Deus que fosse. Então eu só posso ver o cuidado dele em cada minuto. E aí eu cheguei na quinta, na sexta começou o ECC. Por isso que eu fiz o link, porque eu cheguei naquele dia destruída. Destruída, porque eu tinha acabado de perder meu filho, tinha acabado de reencontrar meu esposo, depois de ter perdido o nosso filho. A gente fica com medo, porque eu tinha enterrado um filho, perdi outro, e aí? Como vai ser? E eu entrei na sexta-feira no ECC destruída, mas eu saí domingo tão inteira. Deus me transformou assim tão rápido. E Ele vem mudando tanta coisa
que hoje eu vejo que o Ariel faz parte da nossa evolução. Então, toda vida é importante, por um dia, por 2 dias. Se você tem um betazinho lá que deu 16, 19... É vida. É vida. É engraçado isso, porque hoje a gente vive muito um tempo de manipulação de linguagem, né? A gente vive a questão da guerra das narrativas, né? Qual é a narrativa que vence diante de alguma situação? E quando se trata da vida, existem várias narrativas. E uma delas é que a gente tem que tomar muito cuidado em relação aos nomes que se dão às coisas, às pessoas e assim por diante. Então, gravidez química é um nome que eu combato muito. Porque, assim como gravidez anembrionada, gravidez anembrionária, então não tem um bebê ali, não. O bebê era tão pequenininho que não foi visualizado no ultrassom, mas existe sim um bebê ali. Formou-se um ser ali, formou-se uma alma ali, mas que parou de evoluir. Assim como gravidez química, é aquela gravidez bem inicial, com o beta bem baixinho, geralmente abaixo de 2000, e que a gente não visualiza uma imagem no ultrassom. Então, muitas vezes se fica com aquela sensação de que não houve uma gravidez. Mas só a mulher que passa por isso sabe que ali houve sim uma gestação. Ali houve sim uma vida. E quantas gravidezes como essas não modificam radicalmente a vida das pessoas? Eu já vi, por exemplo, pacientes que não se imaginavam sendo mães, que não queriam ser mães de forma alguma e passam por uma experiência como essa e de repente se abrem à vida. Já vi. Já vi vidas transformadas por conta de uma gravidez que o mundo diz que é uma gravidez química. Que gravidez química é essa que é capaz de transformar uma vida dessa forma? Química é boa, né? A química é boa. A química é boa, né? Então, é isso, né? Então, você está falando desse tema, né? Que bom que você tocou nesse assunto. Eu não imaginei que você fosse falar disso, né? Mas que bom que você falou, porque a gente precisa falar abertamente sobre isso. Muitas mulheres passam por essa dor, e eu digo que uma coisa que você falou no começo, quando você começou a falar da história do Gael, realmente é mais doloroso ainda você viver um luto de um bebê que não nasceu. É um luto invisível que as pessoas não respeitam. É um luto só seu. Todo mundo, a vida continua. E muitas vezes é só seu mesmo. Porque quantas mulheres eu já vi que nem o esposo tem a sensibilidade de acolher um momento como esse. Imagine familiares, amigos e etc. Né? Então, assim, é um alerta também que a gente tem que levar aqui, né? São vidas que precisam ser faladas. Então, o luto ele precisa ser vivido. A gente precisa dar nome a essas vidas, né? Mesmo vidas que você não sabe se era um menino, se era uma menina, como você falou, é o Ariel, é a Ariel. Ninguém sabe. Mas tem um nome. Tem um nome. É desse nome que você vai chamar quando você o encontrar ou a encontrar no céu. Muitas mulheres, muitos casais têm, inclusive, revelações que era um menino, que era uma menina, e dão um nome já direcionado para quem era. Já vi muitos casos, certo? Então, vivam o recado maior que eu preciso dar para quem está escutando essa história da Natália, e principalmente esse ponto da história dela, da vida do Ariel, vivam o luto da perda invisível de vocês. Vivam com o seu esposo em um momento íntimo de vocês, de oração, de conexão, e deem um nome a esse ser, a essa alma. É importante dar esse nome. Faça um momento de despedida. Eu já tive paciente que foram os dois para o mar, para a beira da praia, e fizeram uma carta, leram um para o outro a carta para o filho, e depois ali eles se despediram, fizeram um barquinho, botaram no mar, e ali houve a despedida do filho. Os casais fazem isso de formas inúmeras. Eu fiz, não no mar. Quando a gente foi a Gramado, a moça me deu 2 anjinhos de cristais. O do Gael estava lá e o outro estava guardado.
Quando eu cheguei de viagem, aí eu cheguei pro Thiago e falei, a gente precisa dar um nome. Porque ele existiu. Aí a gente pegou o outro anjinho, aí tá lá agora, os 2 anjinhos, um do lado do outro. É isso. E aí, depois do Ariel, agora vamos falar da parte feliz e parte boa, né? Que eu quero falar disso pra gente poder, né? Aí a gente... Fechar com chave de ouro essa história tão linda. Aí começa pra onde estamos indo, né? Numa palestra, a gente assistiu uma palestra sobre o corpo de Cristo. Sobre um dos milagres do corpo de Cristo. Aí ela sonhava em ser mãe, só que ela tinha vários problemas, não, ela tinha perdido 6 bebês, 7 bebês. E ela conseguiu com o corpo de Cristo. Aí quando terminou a palestra, eu até conversei com ela, eu disse, a única coisa que eu não fiz. Aí assim, começou a acender a luz, né? Aí com pouco tempo eu comecei a ir à missa da cura do Shalom, aí a luz começou a ficar mais acesa. Aí eu comecei a sentir necessidade de comungar. Era a peça do quebra-cabeça que estava faltando, né, Natália? Aí teve uma vez que eu fui pro Shalom e eu cheguei já tarde. Todo mundo que vai sabe que quem chega tarde não senta na frente. Mas tava a minha cadeira na frente, na esquina, assim. Bem de frente. Padre Antônio. E aí, na hora de comungar, todo mundo, né? E eu olhando, eu comecei a me emocionar, comecei a chorar. Eu disse, não, eu preciso casar. E pra convencer. Aí eu precisei convencer meu marido também, né? Porque a gente queria casar, mas a gente também queria as fotos. Pra quem não entende, gente, lá atrás, vocês casaram no civil, mas não eram casados na igreja. Já separar de chamar matrimônio e casamento. Exato. Que aí fica mais claro. Que é sacramento do matrimônio, que sempre dá essa confusão quando começa a falar. Isso. Aí chama matrimônio e casamento. Casamento é civil e matrimônio é sacramento. Eu sempre sonhei em ter uma festa de 15 anos. Eu não tive. Então, quando a gente não tem a festa de 15, a gente quer a festa do casamento, né? Então, sempre sonhei com a festa do casamento. Só que eu tava tão desesperada, assim, pra casar, sentindo a necessidade de comungar, que aí eu peguei e disse, Thiago, vamos casar só na igreja? Só na igreja. A gente casa e pronto. Aí a gente vai pra lua de mel ou viaja. Pronto, não... Só que na cabeça dele não entrava. Como é que ia casar e não ia ter nada depois? E aí eu demorei mais de um mês pra convencer ele. Só que a gente pede algo pra Deus e Deus faz muito melhor. Eu pedi a Deus só pra ele convencer o Thiago a casar na igreja. Só que Deus fez mais. Deus convenceu o Thiago a casar na igreja e a fazer uma festa. E aí eu tô vivendo todo o processo que eu sempre sonhei, que eu nem lembrava mais que eu sonhava. Os sonhos esquecidos e que muitas vezes a gente põe pra debaixo do pano e abafa aquele sonho e, na verdade, ele tá ali, né? Não, e é algo assim, Deus ama casamentos, e é real. Aí vem aquele sonho lá dos 19 anos. Tem um local daqui que eu sonhava em ter um bolo de lá em alguma festa minha. Isso, eu tô falando de 18 anos, 17 anos atrás. Sonhava em ter um bolo de lá. E aí eu nem me lembrava que eu sonhava em ter um bolo de lá. E eu nem me lembrava que eu sonhava em ter um bolo de lá no meu casamento. Aí uma vez, pensando, eu lembrei. E aí eu disse, eu quero o bolo de lá. Aí eu fiz o orçamento do bolo de lá. Aí meu marido deu logo um pulo. Não, vamos alugar. Aí, enfim... Passou uma semana nesse processo, né? Aí eu gravo pro TikTok, fiz um vídeo profetizando pro meu casamento. Esses vídeos de brincadeira, né? Peguei a imagem do bolo e botei. Eu sonho com esse bolo, não sei o quê. Aí falei, eu ofereço o bolo e tava brincando. Passou, eu gravei sozinha em casa. 2 horas e meia depois, o Thiago chegou. Aí a gente conversando. Eu disse, Thiago, e o bolo? Ele disse, não, pode encomendar. Aí eu olhei assim pra ele, eu disse, mas qual? O que tu quer aí? Não tem um mais barato, não? Aí eu olhei fazendo, Senhor, tão rápido. Foi rápido. Convenceu tão rapidamente. Não deu tempo nem eu postar o vídeo. Eu postei o vídeo depois. Então, assim, eu vejo as coisas acontecendo, eu só posso ficar maravilhada, assim. Deus cuida de tudo, de tudo. Então, já tem data esse casamento, esse matrimônio? Sim. E não teria data melhor do que homenagear o Gael com o nosso matrimônio. A gente vai casar no dia do aniversário do Gael. Em todas as homenagens que o Gael merece. Ele vai estar presente lá. É tanto que a gente foi para uma reunião com o buffet, aí eu falando que era que eu queria que tivesse dele lá. Aí de vez em quando o decorador falava o bebê, é o Gael. Ele fala, não sei o que, o bebê, eu disse, o Gael. Porque bebê tem vários, mas o Gael é só o Gael. É só o Gael. Então eu gosto que as pessoas falem sobre o Gael. Gael não é o bebê, é o Gael. É o Gael.
Meu Então, já tem aí a festa data de 1 ano desse do matrimônio, na festa de 1 ano do Gael. Né? Então, o céu vai estar em festa. Com certeza, Santo Gael vai estar lá fazendo uma festona lá em cima, celebrando essa festa de vocês. Porque realmente é como você diz mesmo. Deus, Jesus Cristo, ele ama o matrimônio. Não à toa que o primeiro milagre dele, né, da vida pública dele, foi em um matrimônio, né, nas bodas de Caná. E realmente, uma coisa que eu lhe digo, o matrimônio ele não pode ser só com essa motivação que o mundo tem, né, da festa em si e do glamour. Não. A primeira motivação, e essa com certeza ela é a mais nobre, é a de estar pronta, preparada para receber o noivo mais precioso, que é Jesus Cristo. Né? Então, assim, só quem sabe o que é receber a Eucaristia, sabendo exatamente o que se recebe ali, né? Tendo a plena certeza, realmente é inexplicável. É uma emoção que eu vivo a cada Eucaristia e que eu sonho para você, sonho para o Tiago e para tantos outros que desejam um dia receber o noivo, né? Então, que Deus abençoe imensamente esse dia. Tenho certeza que muitas bênçãos vão ser derramadas sobre a família de vocês a partir desse dia, desse sacramento. E sejam muito felizes, viu? Amém. E pode se preparar que, com certeza, você vai sentir aquela paz de novo no dia do seu casamento ali. Que você estiver no pé do altar, estiver com o padre abençoando as alianças, aquele é o dia mais feliz da vida do homem e da mulher. Cada música eu tô escolhendo assim a dedo, que represente exatamente cada... A minha preocupação maior é com a missa, sabe? É com a igreja. É a música, Então, cada música, tudo tem meu dedo, tudo... É isso. A gente acha que eu quero que seja uma festa linda. A gente acha que o dia mais feliz da nossa vida é quando os filhos nascem, mas não é o dia do nosso sacramento, o dia do matrimônio. Porque ali a gente alcança a plenitude daquilo que Deus sonhou para nós, né? Ali a gente alcança, de fato, agora eu vou realmente viver aquilo que Deus sonhou para mim, que é, de fato, agora eu vou viver a minha vocação, o meu chamado. E aí tudo vem a reboque depois. Tudo vem a reboque. Tudo tem um porquê, tudo se explica, tudo se entende. Naquele momento que a igreja já diz, né? Quando a gente é casado, mas não tem o sacramento do matrimônio, no dia do nosso sacramento do matrimônio, a gente recebe as graças do sacramento do matrimônio e as graças pregressas, né? Tudo aquilo que existia de graça, que a gente não podia alcançar, porque não tinha o sacramento naquela hora derramado na nossa vida. Então, é uma experiência muito única, assim. Se você está ali no pé do altar, e é tão legal e é tão nobre que é o único sacramento que quem ministra não é o padre. É o noivo, é a noiva. O padre, ele é só uma testemunha e um validador do sacramento. Mas quem ministra é você. Quem vai dar a comunhão na boca do seu noivo não é o padre, é você. Ele vai dar na sua boca. É um momento único, assim. É difícil de falar de casamento, de matrimônio. E um outro ponto é só sobre a questão do batismo de emergência. Caso a pessoa não faleça, ou caso a pessoa fique bem posteriormente depois, ela tem que buscar a igreja para validar o sacramento, para terminar o rito, né? Que o rito ele é um pouco maior do que o eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aí é só procurar a igreja e falar, padre, aconteceu isso, ele vai lá e conclui o rito do sacramento do batismo. Não, eu ouvi um padre falando essa questão, só que, tipo, tem uns 2 meses. Aí eu fui lá no Padre Neto. Padre Neto, eu preciso fazer o quê pra completar o batismo do Gael? E ele achando que o Gael tava com a gente, né? Ele explicou tudo. Você tem que trazer ele aqui, não sei o quê. Eu disse, não, padre, mas ele já faleceu. Aí ele olhou. E você quer completar o quê? Tá completo. Já tá completo. Padre, mas é porque eu não entendi. Eu achei que tivesse, tipo assim, eu tivesse que informar a igreja pra ter lá que ele foi batizado, alguma coisa assim. Muito legal. Não, é isso, só essas 2 coisas, né? E uma terceira coisa é que eu tenho um texto que eu escrevi, tá até lá na rede social, acho que ainda tá, não sei se tá mais não, tirou um monte de coisa, né? Mas que é Deus não está de sacanagem, né? Então, é meio chocante pra variar, né, o título, né? Mas Deus não está de sacanagem. Às vezes a gente acha que Deus tá brincando com a gente ali, vou soltar isso aqui pra lá, vou soltar isso aqui pra lá. Mas não. Deus, ele sabe aquilo que a gente precisa na justa medida. E aí,
Muito se fala de Deus vai providenciar que meu filho não passe fome. Deus vai providenciar que X coisa não aconteça, que Y coisa não aconteça. Mas se acontecer, também é providência de Deus. Deus providencia a geladeira cheia, mas Deus também providencia a geladeira vazia. Porque de lá ele vai tirar um bem maior. Deus tenta ensinar com amor, se não der certo, ele ensina com dor. E não só isso, assim. Porque muitas vezes a gente para pra pensar, a gente não pensa assim. Eu tive 2 filhos internados em um mês, né? Por isso que eu escrevi esse texto. E aí, poxa, por quê? Mas eu nunca perguntei por quê, mas eu sabia que as pessoas tinham essa dúvida, né? Tive 2 filhos internados, uma foi bem mais grave, que era a Mariana, era bem novinha. E o Pedro Paulo também teve umas complicações. Em 30 dias a gente teve 2 filhos internados. E aí eu fiquei com o Pedro Paulo, porque a Mariana tinha que ficar com a mãe, e minha esposa ficou com a Mariana. Então foi uma semana de diferença. Um foi pra casa, uma semana depois o outro internou. E aí eu pensando, Deus não tá de sacanagem, entendeu? Eu não entendo o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, não sei por que aconteceu, mas Deus aqui ele entende que eu preciso disso pra mim aprender algumas coisas a mais, né? Até hoje eu não entendi ainda, mas de alguma maneira aquilo tá marcado na minha história. Mas daí a gente entender que a providência divina, ela não falha. Ela não falha. Então, poxa, se Deus me tirou isso aqui, é porque era necessário me tirar isso aqui. Inclusive, a gente vai lançar uma música lá no Atos, que é outro canal, vocês não precisam nem ir lá não. Que é sobre a perfeita alegria. Vamos lá, gente. Que é sobre a perfeita alegria, que é uma história de São Francisco, que ele explica justamente isso, né? Para encontrar o que a gente precisa para encontrar a perfeita alegria, né? E aí, a metodologia franciscana de encontrar a perfeita alegria não é a metodologia que todo mundo acha que Deus fica usando. A metodologia franciscana de encontrar a perfeita alegria é buscar ir de encontro ao sofrimento. E suportando o sofrimento, suportando a dor, com paz e ternura no coração, sem perder de vista aquilo que importa, ali você vai encontrar a verdadeira alegria. Porque é ali que mora. É difícil falar que eu dei uma outra entrevista em outro canto, mas ainda vai pro ar, que é justamente sobre a felicidade. O que a gente precisa para ser feliz? A gente precisa entender que o mundo ele é estruturado no sofrimento. Ele é estruturado no sofrimento. É isso. E não importa o que seja. Tudo que a gente quiser conquistar no mundo vai passar pelo sofrimento. Se a gente quer sucesso financeiro, a gente vai sofrer, porque a gente vai ter que dedicar tempo, a gente vai ter que se ausentar de casa, a gente vai ter que fazer uma série de coisas. Se a gente quer ter uma família, a gente vai ter que sofrer, porque a gente vai ter que tentar ter filho. Talvez a gente não tenha, talvez a gente tenha. Se tiver, a gente vai ficar sem dormir, a gente vai ficar, passar por várias circunstâncias. Doente. Vai ficar filho doente, vai ficar com uma série de coisas. Se a gente quiser ser solteiro o resto da vida, a gente vai sofrer, porque vai ficar velho. Quem é que vai cuidar da gente? Quem é que vai fazer? Tudo tem sofrimento. Tudo é embasado no sofrimento. Só que se a gente aprende a suportar o sofrimento com alegria no coração, a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Essa mecânica, ela não é uma mecânica religiosa. Você é feliz quando faz dieta? Não. Você é feliz quando você consegue, no final do dia, fazer a última refeição que estava prescrita na dieta e você fala, eu consegui. E quando vê o peso caindo na balança. Exatamente. Então, por quê? Porque você suportou o processo. A gente não é feliz quando a gente casa. A gente é feliz quando a gente casa, tem as dificuldades, vence, consegue conquistar alguma coisa. A gente olha, poxa, quanto a gente passou, né? E suportou. Aí naquele momento a gente tem um lampejo de felicidade. Mas só um lampejo, vai apagar. E aí a vida segue de novo. Mas muito obrigado pelo testemunho. Aprendi muito com você. Conte com a gente porque precisar. E estamos aí no campo de batalha, né, Rebeca? É isso. E para finalizar aqui esse podcast, a Natália trouxe para mim um recadinho do Gael, foi? Foi. Eu não li ainda não, vou ler aqui com vocês, tá bom, gente? Olha. Olha aqui, gente. Esse menino lindo. Muito lindo. Esse dia eu tava aqui com os olhos marejados, né? Era de tanto chorar, o nariz vermelho. Então, bora ler aqui. Doutora Rebeca, obrigada por todo o cuidado com o nosso menino. Tenho certeza de que ter você em nossa caminhada foi mais um cuidado de Deus para com a nossa família. Seu trabalho é muito necessário para tornar esse mundo um lugar melhor. Minha eterna gratidão, Natália, a mãe do Gael. Obrigada. Obrigada mesmo, porque você realmente me ensina muito mais do que eu a você, viu? Tenho certeza disso. Então,
Eu desejo para você, para a sua família, para aquela que você já tem no céu, mas principalmente para essa que ainda está perseverando nessa luta de sofrimento desse mundo. Desejo o céu, Natália. Só isso. Então, meu coração estará em festa, unida à igreja, no dia do seu matrimônio, no dia que verdadeiramente as portas do céu se abrirão também para você e para o seu esposo. Viu? Amém. Que nesse dia as portas do céu se abrirão para vocês. Amém. Então, que Deus abençoe vocês imensamente. E nós finalizamos esse episódio super emocionante e contamos com a sua curtida, com o seu compartilhamento e com a sua presença nos próximos episódios, que também estarão imperdíveis. Exatamente. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.